Olá, meu nome é Eric Oliveira Chaves, sou do curso de Filosofia no período noturno na Universidade São Judas Tadeu, no campus Moca, tendo como orientadora Cíntia Pittini. Hoje, sem muitos rodeios, vou falar a respeito de um famoso pensador político chamado Nicolau Maquiavel, do período de 1469 a 1527, que foi considerado o iniciador de uma nova fase do pensamento político inspirado no realismo e dirigido a fundar a autonomia da esfera política. Para começar, então, vou falar a respeito da posição de Maquiavel. Com Nicolau Maquiavel, inicia-se uma nova época do pensamento político. Com efeito, a investigação política com ele tende a afastar-se do pensamento especulativo, ético e religioso, assumindo como canon metodológico o princípio da especificidade do seu próprio objeto, que deve ser estudado, ou seja, de modo autônomo, sem ser condicionado por princípios válidos em outros âmbitos, mas que só indebitamente poderiam ser impostos à investigação política. A posição de Maquiavel pode também ser resumida com a fórmula apolítica para a política, que expressa sintética e plasticamente o conceito de autonomia. A mudança brusca de direção que encontramos nas reflexões de Maquiavel, em comparação com os humanistas anteriores, certamente se explica em larga medida pela nova realidade política que se criou em Florença e na Itália, mas também pressupõe uma grande crise dos valores morais que começa ali a nascer, começa a brotar. Ela não apenas demonstrava a divisão entre ser, que significava as coisas como elas efetivamente são no mundo político, e o do dever ser, que é as coisas como deveriam ser para se conformarem aos valores morais. Mas também elevava essa divisão a princípio e a colocava como base da nova visão dos fatos políticos. Os pontos sobre os quais devemos fixar a atenção são esses daqui que eu vou falar. A. O realismo político, ao qual está ligado forte vertente do pessimismo antropológico. B. O novo conceito de virtude do príncipe, que deve governar eficazmente o Estado e deve saber resistir à sorte. C. A relação dinâmica entre liberdade e sorte, ou a famosa fortuna. E por fim, a temática do retorno aos princípios, como condição de regeneração e renovação da vida política. Sabendo disso, vamos passar para a segunda parte. Vamos falar sobre o realismo de Maquiavel. No que se refere ao realismo político, é básico o capítulo de O Príncipe, escrito em 1513, mas publicado somente em 1531, 5 anos após a morte do autor, que discute o princípio de que é necessário se ater à verdade efetiva das coisas, sem se perder na busca de como as coisas deveriam ser. Trata-se, resumindo, da separação entre ser e dever ser, como eu disse anteriormente. Maquiavel, portanto, chega às seguintes conclusões. Abre aspas. Ele, que ele está falando do príncipe, o governador, está longe tanto de como se vive e de como se deveria viver, pois aquele que deixa aquilo que se faz por aquilo que se deveria fazer, aprende antes a trabalhar em prol da própria ruína do que de sua conservação, porque um homem que queira em todo lugar parecer bom
atrai ruína entre tantos que não são bons. Daí é necessário que um príncipe, desejoso de conservar-se, aprenda os meios de poder não ser bom e a fazer ou não uso disso, conforme as necessidades. Maquiavel chega até a dizer que o soberano pode se encontrar em situação de ter de aplicar métodos extremamente cruéis e desumanos. Quando são necessários remédios extremos para males extremos, ele deve adotar tais remédios extremos. De qualquer forma, evitar o meio termo, que é o caminho do compromisso, que de nada serve. Ao contrário, é sempre e somente de extremo dano. Essas considerações estão ligadas a uma visão pessimista do homem. Segundo Maquiavel, em si mesmo, o homem não é bom nem mau, mas de fato tende a ser mau. Tem essa inclinação para sempre que tiver oportunidade fazer o mal. Consequentemente, o político não deve confiar no aspecto positivo do homem, e sim constatar seu aspecto negativo e agir em consequência disso. Assim, não hesitará em ser temido e a tomar as medidas necessárias para tornar-se temível. Claro, o ideal para o príncipe seria o de ser ao mesmo tempo amado e temido. Mas essas duas coisas são muito difíceis de serem conciliadas, e assim o príncipe deve fazer a escolha mais funcional para o governo eficaz do Estado. Ou seja, nesse capítulo mesmo, Maquiavel fala que é preferível ser temido que amado. Essa é a realidade de Maquiavel. Em terceiro, vamos falar a respeito da virtude do príncipe. Ora, os dotes do príncipe, que emergem muito bem desse quadro, são chamados por Maquiavel de virtudes. Obviamente, a virtude política de Maquiavel nada tem a ver com a virtude em sentido cristão. Ele usa o termo retomado da antiga acepção grega de areté, ou seja, a virtude como habilidade entendida naturalmente. Aliás, trata-se da areté grega, como era concebida antes da espiritualização que Sócrates, Platão e Aristóteles nela realizaram, transformando-a em razão. Em particular, ela recorda o conceito de areté cultivado especialmente por alguns sofistas. Nos humanistas, esse conceito aparece várias vezes, mas Maquiavel os leva às extremas consequências, entendendo a virtude como força, vontade, habilidade, astúcia, capacidade de dominar a situação da vida. Em quarto, nós vamos falar da liberdade e sorte, ou fortuna, se vocês preferirem. Essa virtude sabe se contrapor à sorte. Assim, com Maquiavel, retorna ao tema do contraste entre liberdade e sorte, tão caro aos humanistas. Muitos consideram que o destino seja a razão dos acontecimentos e que, portanto, é inútil se esforçar para impor-lhe uma barreira, sendo melhor deixar-se guiar por ela, ou por ele. Maquiavel confessa ter sentido a tensão de acomodar-se a essa opinião. Sua solução, porém, é a seguinte: metade das coisas humanas dependem da sorte, a outra metade da virtude e da liberdade. Ele escreve: não por acaso, mas para que nosso livre-arbítrio não desapareça, julgo poder ser verdade que a sorte seja árbitra de metade das nossas ações, mas que, também, ela deixa nós governar a outra metade, ou quase. E, com a imagem que se tornou muito famosa, típico reflexo da mentalidade da época, depois de mencionar poderosos exemplos de força e virtude que barraram o curso dos acontecimentos, Maquiavel escreveu: porque a sorte é mulher, e, querendo mantê-la sob domínio, é necessário bater-lhe e espancá-la. O que se vê é que ela deixa-se mais vencer por estes. Ou seja,
por os indivíduos que têm temperamentos impetuosos do que por aqueles que procedem friamente. E sempre, como mulher, é amiga dos jovens, porque são menos respeitosos, mais ferozes e a dominam com a mais audácia. É assim que Maquiavel enxergava como se tem que tratar a sorte, as adversidades da vida. Bom, por último, vamos falar agora do retorno aos princípios. O ideal político de Maquiavel, porém, não é o príncipe por ele descrito, que é muito mais uma necessidade do momento histórico, mas sim o da República Romana, baseada na liberdade e nos bons costumes, e, portanto, um retorno aos princípios. Descrevendo essa república, ele parece flexionar em novo sentido seu próprio conceito de virtude, particularmente quando discute a antiga questão de se o povo romano foi mais favorecido pela sorte do que pela virtude na conquista de seu império. Então responde, sem sombra de dúvida, pela demonstração de que mais pôde a virtude do que a sorte para aqueles conquistassem aquele império. E assim terminamos a nossa breve introdução a Maquiavel.